Queria te convidar a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 13, versículo 22. O livro de Atos, capítulo 13, versículo 22. A mensagem, enquanto você procura aí, que nós vamos ministrar hoje, é uma mensagem que há um pouco mais de 2 anos eu já ministrei aqui no Alcance Jovem, era quase final de pandemia, e ela não está gravada no YouTube ainda, então essa é uma oportunidade da gente conseguir subir-la para o YouTube, mas mais do que isso, eu senti no coração que o Espírito Santo queria que nós visitássemos essa palavra, e nós vamos ler Atos capítulo 13, versículo 22, e logo em seguida nós vamos começar. Você encontrou, amém? Glória a Deus. Diz assim: e tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Pai, nossa oração, ela está em concordância com a oração de Cristo em João 17. Santifica-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade. Senhor, nós te pedimos que nessa noite não seja uma noite apenas de conhecimento, mas seja uma informação mais profunda do que a mente pode compreender, Senhor. Que seja realmente um conhecer a Ti, Pai, através da Tua palavra, que é viva e eficaz. Senhor, nós queremos dizer que nós estamos rendidos a Ti, nosso coração está aberto. A nossa mente está alerta, porque uma palavra pode mudar, Senhor, o curso da nossa vida e caminhar para o propósito que o Senhor tem direcionado, Pai. Vem e toma teu lugar, Senhor. Nós te damos toda a nossa atenção, toda a nossa devoção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a mensagem de hoje à noite, ela tem como título Procura-se um coração de filho. E nós estamos numa série chamada Amando o que Jesus ama. Nesse ano do Bom Caminho de 2024, nós estamos caminhando e conhecendo o coração do Senhor e conhecendo o que Ele ama. E nessa série Amando o que Ele ama, hoje nós vamos falar sobre o que Jesus ama. Jesus ama um coração de filho. Então o título da mensagem é Procura-se um coração de filho. Nós acabamos de ler Atos capítulo 13, versículo 22, onde a palavra de Deus nos traz uma referência de quando Deus está falando com o profeta Samuel, né, todo o contexto. Ele rejeita o reinado de Saul, ele rejeita a pessoa de Saul e Deus rasga o reinado dele. Né? Quando você vai ler a história lá no contexto de quando acontece isso, Saul repetidamente está desobedecendo ao Senhor, repetidamente Saul está se afastando do que Deus deseja. Saul não ama o que Deus ama, Saul ama a si próprio, Saul só ama a sua popularidade, ele só ama o que os homens pensam. E quando Samuel fala para Saul, depois dele ter desobedecido mais uma vez, dizendo, olha, Deus teria confirmado hoje o reino para você, mas você desobedeceu, diz que Samuel se vira para ir embora e Saul segura no manto de Samuel e rasga o manto dele. E aí Samuel fala bem assim, hoje o Senhor rasgou o reino da sua mão e entregou alguém que é melhor do que você. Né? Se a gente parar para pensar e perceber que aquela afirmação de Samuel é tão forte, Samuel diz para Saul, hoje Deus teria confirmado o seu reino para sempre, mas ele rasgou e entregou outro melhor do que você. Saul tinha a oportunidade de ter o reino confirmado, de ser a descendência do Messias. Imagina, Jesus poderia ter sido chamado filho de Saul, mas não foi, porque esse homem não amava o que Deus amava. Ele não tinha um coração que Deus estava buscando. E é isso que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos pegar o coração de Davi e a gente vai colocar ele e vai virar do avesso, né? A gente vai pegar o coração de Davi e entender o que Deus encontrou nesse coração. E essa é a primeira coisa que a gente poderia começar pensando nessa noite. A Bíblia diz, Deus fala ali quando nós lemos, encontrei o meu servo Davi. E se Deus encontrou, é provavelmente porque ele estava procurando. Se Deus encontrou, é porque não existe aos montes, né? Se você precisa encontrar alguma coisa, é porque não está em todos os lugares. E quando ele diz, encontrei o meu servo Davi, com meu óleo eu lhe ungi, ele vai fazer tudo o que está no meu coração, ele vai fazer minha vontade. Deus achou é porque ele está procurando. Ele procura o coração de alguém que é como o de Davi. Sabe que eu estava meditando e eu estava orando no meu devocional um dos dias dessa semana
E o Espírito Santo me fez uma pergunta. Ele falou: Rafa, você já parou para pensar qual foi a primeira pergunta registrada na Bíblia? Qual foi a primeira pergunta registrada na história da humanidade? A primeira pergunta registrada foi: onde estás? A primeira pergunta registrada na história da humanidade é: onde estás? E por incrível que pareça, foi o próprio Deus onisciente, ilimitado em seu conhecimento, que fez essa pergunta para Adão. Por quê? Porque ele não encontrava mais um filho. Não era um Deus buscando uma pessoa, era um pai buscando um filho. E se Deus está procurando, é porque Ele anseia, Ele deseja, Ele ama isso. Antes da gente começar a falar sobre o coração de Davi, eu queria que a gente pudesse entender o que significa segundo o coração, esse conceito de coração. E o conceito de coração, quando a gente fala um coração de filho, procura-se um coração de filho, é um conceito um pouco difícil de explicar. Porque um filho, ele não consegue fazer uma escola de filho, né? Você pode fazer uma escola de pais. Inclusive tem aqui, criando os filhos da maneira do Senhor, que é maravilhoso. Mas não existe uma escola de filhos. Não existe uma escola em que eu posso colocar o Daniel e ele vai aprender a ser meu filho. Ele nasce, eu posso aprender a ser pai, mas ele se desenvolve como filho. As escolhas que ele faz, se ele vai obedecer, se ele não vai obedecer, se ele vai me ouvir, se ele não vai me ouvir, se ele vai me amar, se ele não vai me amar, se ele vai me buscar ou não vai buscar, vai determinar o quão coração de filho vai ser gerado nele. E espiritualmente é a mesma coisa. Então, para você entender a respeito de coração de filho, eu vou dar um exemplo. Coração fala sobre algo voluntário. Então, imagina que a minha esposa, ela me manda uma mensagem, ou ela me liga e fala assim: amor, antes de você voltar para casa hoje, eu preciso que você traga leite e fralda para o Ezra, que inclusive vou precisar, que vai nascer. E aí, eu chego em casa e eu falo assim: amor, eu trouxe aqui a fralda que você pediu e trouxe o leite para essa que você pediu. Agora eu quero o meu beijo, onde é que está o meu beijo? E ela pode olhar para mim e talvez ela não esteja num dia muito bom, né? Às vezes a maternidade, às vezes não, muitas vezes a maternidade é bem pesada, é difícil, apesar de ser gloriosa, maravilhosa e bem recompensadora. Mas ela talvez está bem cansada, ela olha para mim e fala bem assim: não, você não merece um beijo. Porque você não fez mais que a sua, porque você só fez aquilo que eu te pedi, era o mínimo que eu te pedi para você fazer. Só que imagina que agora, essa mesma cena acontecendo, de repente, depois de eu ter dado o saco de fralda e de leite, agora de repente eu tiro das minhas costas uma caixa de Lindt. E eu falo: mas isso aqui você não pediu. E agora, de repente, a Maressa, que estava com uma cara fechada, agora ela abre um sorriso. E ela fala: meu preferido. E ela vem na minha direção, e ela me abraça, e ela me dá carinho. Por quê? Porque eu fiz algo voluntário, eu fiz algo sem que ela pedisse, eu fiz algo que nasceu do meu coração. Isso fala sobre uma demonstração de amor, isso fala sobre uma demonstração de se importar e conhecer quem você ama. Quando a gente fala que Deus procura um coração de filho, a gente está falando que Deus procura corações que fazem algo para Ele em amor voluntariamente. Esse é o conceito. O problema do assunto do coração, como eu disse para vocês, é que se eu pedir ou se Deus pedir algo, não nasceu do nosso coração. Se Ele pediu, não fazemos mais do que nossa obrigação. Por que Deus justificou a respeito de Davi, do coração dele? Deus queria revelar externamente o que só Deus, o que só Ele conhecia internamente. Então a gente vai agora entrar em 1 Samuel capítulo 16, versículo 11 e 12. Em 1 Samuel capítulo 16, versículos 11 e 12, enquanto você procura na sua Bíblia, eu vou falar um pouquinho o contexto. Depois de Deus ter rejeitado Saul e rasgado o reino dele, ele fala para Samuel: Samuel, até quando você vai chorar por Saul? Eu já o rejeitei, eu escolhi outro que é melhor do que ele. Vai até Belém e você vai ir na casa de Jessé e você vai lá e vai ungir um dos filhos dele, o qual eu vou designar para você ungir. E aí Samuel, ele está ali, né, naquela conversa com Deus que às vezes os profetas fazem. Mas Deus, se Saul ficar sabendo que eu vou lá ungir um rei, ele vai me matar. E aí Deus fala: não, diga que você vai sacrificar, o que também é verdade, mas você vai fazer o que eu estou mandando. E Samuel foi.
E aí o contexto diz que Jessé, ele apresentou os filhos dele, preparou, ele foi convidado para o sacrifício. Veja, a gente acha que foi na casa de Jessé, mas não foi na casa de Jessé apenas. Estava Jessé, estavam os filhos de Jessé, com exceção de Davi, e também estavam os anciãos da cidade nesse lugar, se você ler direitinho lá. E a Bíblia diz assim, em 1 Samuel 16, 11 e 12, e perguntou a Jessé, Samuel: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Queridos, o primeiro pensamento que a gente pode entender aqui, né, é esse lugar que o profeta de Deus ele se coloca, no lugar de obediência, que Deus manda ele ungir um novo rei, arriscando sua própria vida, e Deus nem diz quem era, só diz que era da casa de Jessé e era um dos filhos dele. E é maravilhoso porque Deus vai ensinar algo a esse profeta, a esse homem de Deus. Quando ele chega lá na cidade, os anciões recebem na porta Samuel, um profeta conhecido, um profeta muito respeitado. A Bíblia diz que nenhuma das suas profecias caiu por terra. E quando os anciões recebem Samuel, dentro da cidade de Belém, uma cidade, um povoado pequeno, perguntam: é em paz a sua vinda? Eles queriam saber se o profeta ia mandar cair fogo do céu ou se ia abençoar a cidade. E o profeta Samuel, para alívio deles, fala: eu vim em paz. Se consagrem porque eu vim sacrificar o Senhor. E diz que ele consagrou Jessé e chamou Jessé e convidou Jessé e seus filhos para esse sacrifício. Só que o que Deus queria através desse sacrifício era ungir um novo rei. Então está ali Samuel naquele lugar e ele está com um chifre cheio de azeite e de repente ele olha para o primeiro filho de Jessé e você vai ver o contexto, e era o mais velho, Eliabe, de boa aparência. A Bíblia diz que ele era bonito, que ele era forte, que ele era alto. E de repente, no coração, Samuel diz assim: olha, com certeza deve ser esse aí. E aí Deus fala: não é esse, eu o rejeitei. Não é esse que é segundo o meu coração. Samuel, os homens veem o exterior, eu, porém, vejo o interior. Eu imagino aquele profeta ali perdido no rolê, porque ele já errou de primeira, né? Mas ele tem mais chance. E Jessé vai passando, Jessé vai passando outros filhos, 2, 3, 4 filhos, e Deus fala: não é esse, não é esse, não é esse. E agora Samuel, assim, ele está encucado, ele fala: mas eu vim aqui direcionado por Deus, Deus está falando que não é nenhum desses. Então só tem uma resposta, porque Deus nunca erra. Jessé, tem certeza que são todos seus filhos? E Jessé fala: não. Qual que é o primeiro princípio que a gente aprende aqui? Olha só. É possível que haja unção em uma casa? É possível que nós estejamos em um lugar onde a unção de Deus está prestes a ser derramada, mas ela é impedida de ser derramada? Essa história diz que sim. Porque Samuel estava lá na casa, nesse lugar, o Jessé estava lá, os filhos estavam lá, o chifre estava cheio de azeite, mas a unção não estava liberada para ser derramada. Por quê? Porque Jessé ainda não tinha entregado tudo. Então esse é o primeiro princípio que a gente pode aprender aqui. A unção de Deus pode estar em uma casa, mas ela pode não ser derramada sobre todas as pessoas. Qual que é o princípio que a gente aprende? A unção só é derramada quando nós estamos dispostos a entregar tudo. Jessé, são todos seus filhos, é tudo para Deus? Não, não é tudo para Deus, está faltando alguma coisa. Então Jessé, não vai ser derramado azeite nesse lugar. É por isso que a gente fala repetidamente: 99 não é 100. Ou Deus terá tudo de você, ou Ele não deseja nada. E tem muita gente que às vezes chega e fala: Rafa, eu tenho promessa que Deus faria, que isso e aquilo. E a primeira pergunta que eu faço é: você tem certeza que você está entregando tudo? Porque se você está retendo alguma coisa, Deus pode até fazer uma promessa, mas Ele não vai derramar enquanto não seja entregue tudo. Um coração de filho entrega tudo. E aí, a Bíblia diz que Samuel fala lá em 1 Samuel 16: Jessé, não são todos? Está faltando mais um? Então é o seguinte: ninguém vai sentar e comer enquanto não vier esse aí, está faltando. O
que Jessé está falando, a gente vai esperar ele. E esse é o primeiro ponto que eu queria entrar com vocês. Um coração, a gente pode perguntar assim, Davi, o que tem no seu coração? Ou Deus, o que tem no coração de Davi que você quer manifestar? E esse é o primeiro ponto que a gente vai ver. O profeta diz para todo mundo que está naquele lugar, nós esperaremos por ele. Nós esperaremos para ele para um evento tão importante. Não é um evento, ele não vai só ungir mais um rei. Ele vai ungir um rei que vai se tornar a linhagem do Messias. Ele vai ungir um rei que ele escolheu fazer uma aliança perpétua, ao qual o reinado desse próximo rei nunca teria fim. Você já imaginou o que no mundo espiritual isso poderia significar? Só que, o que Samuel fala? Nós vamos esperar. E a primeira pergunta que eu faço é assim, Deus, ou melhor, Samuel talvez deveria fazer essa pergunta, né? Ele poderia ter feito, eu vou conjecturar aqui. E Samuel perguntando, rapaz, Deus, você sabia que eu vinha, você mandou eu vir para cá, você não disse o nome do menino ainda, todo mundo está preparado aqui, se reuniu, agora a gente vai ter que esperar ele? Vai ter que esperar ele. Deus, quem é esse menino que você faz todo mundo esperar? Eu, o profeta do Senhor. E não só eu, Deus está esperando para que haja o derramamento da unção. Quem é esse menino que a gente está esperando? E aí agora eu quero conjecturar com vocês, eu vou contar uma historinha para vocês nunca mais perderem de memória essa história. Eu vou conjecturar, tá bom? Aí Deus chega para Samuel e fala bem assim, Samuel, cadê o meu amigo? Está ali? Ele diz assim, Samuel, vou contar para você uma história. Porque Samuel, na minha conjectura, perguntou para Deus assim, pode entregar as duas, por favor? Ele pergunta para Deus assim, na minha conjectura, né? Estou conjecturando. Minha licença poética. Quem é esse menino? É o meu The Chosen. Quem é esse menino que você espera, Deus? Aí eu imagino Deus falando assim, ô Samuel, vou te contar uma história. A história de Samuel é o seguinte, isso aqui é uma lira. Que bonito. Lindo, né? Nossa. Samuel, eu vou contar você uma história para você conhecer. Você não sabe quem é esse menino, mas eu conheço esse menino. Eu vou contar para você uma história. Sabe por que vocês vão esperar ele? Sabe por que eu estou esperando ele? Porque Samuel, todos os dias, às 5 da manhã, o pai dele, Jessé, bate na porta e fala assim, Davi, acorda, são 5 da manhã, já é hora de cuidar das ovelhas. E Davi se levanta num pulo, de repente, lava sua cara, ele vai lá no seu guarda-roupa, ele veste suas calças jeans, ele coloca a sua camiseta, ele veste os seus tênis Jordans. Eu tentei patrocínio da Alcance para comprar um Jordan, porque eu falei era muito importante para a pregação de hoje, mas não passou, o financeiro não deixou. Mas imagina que é um Jordans. Ele veste seus tênis Jordans, ele pega a sua mochila, coloca dentro da sua mochila a sua lira. É harpa, é lira. E aí ele vai, Samuel, ele vai, abre a porta do aprisco, ele toca as ovelhinhas, leva elas para pastar, e de repente Samuel, ele senta numa pedra, ele pega a sua lira, e ele começa a tocar, e ele começa a cantar canções para mim, Samuel, de como ele me ama, de como ele me deseja, de como ele espera por mim. Ele canta canções como o Salmo 25, 21, que a sinceridade e a retidão me preservem, porque em ti espero. Então, Samuel, hoje a gente vai esperar ele. O que significa um coração de filho? Um coração de filho é um coração que espera. E você pode falar assim, Rafa, o que significa um coração que espera? Esperar em Deus significa uma boa atitude em relação a Deus primeiro se mover no relacionamento, no trabalho, na faculdade, no empreendimento. No Salmo 147, versículo 11 diz, o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Quem espera no Senhor não pega atalhos, confia nos processos. O pastor Luciano pregou no nosso segundo culto desse ano sobre paciência.
Como é difícil para nós jovens esperarmos, a gente tem tanta pressa de fazer as coisas. Mas Deus, que é dono do tempo, Ele tem a paciência de esperar o meu e o seu processo. Deus poderia ter pego um povo pronto. Já existiam outros povos na época de Abraão, mas Ele espera. Deus pega Abraão porque Ele quer gerar um coração de pai, e de repente Ele gera filhos, e Ele enriquece eles, e ele traz virtude. Deus espera. Deus, Ele não pula processos, Deus, Ele não pega atalhos, mas a gente sim. A gente recebeu uma palavra profética. Eu recebo gente que eu vou atender e falo, Rafa, recebi uma palavra profética de que Deus ia me enviar para as missões. Então é o seguinte, eu pedi demissão do meu trabalho e eu estou indo para as missões, queria saber se o Alcance Jovem não pode me enviar e me financiar. Aí a primeira coisa que eu pergunto, falo, como é que é o nome do irmão mesmo? Aí eu conversar com o líder dessa pessoa, e aí, o missionário fulano de tal está na sua célula? Ele fala, missionário? Aparece de vez em nunca, tadinho. Quando aparece, fica só no celular durante a célula. Eu pergunto, ouviu o culto domingo? Quem é líder de célula aí pergunta se ouviu o culto domingo? Você pergunta se ouviu o culto domingo? Aí eu fico pensando, os amados da minha célula, quem pregou foi o Luciano Subirá, cara, em 4 cultos. E os caras não ouviram. O que eles vão ouvir de mim? Aí eu olho para o menino e falo bem assim, é o seguinte, um missionário, ele tem coração missionário em qualquer lugar, cara. Você não vai se tornar um missionário quando você for. Você recebeu uma palavra de Deus? Então você precisa entender o processo para isso acontecer. O que Deus quer gerar no seu coração até aí? Espera no Senhor, filho. Aí eu chego e falo assim, Rafa, é o seguinte, Deus falou no meu coração que eu vou casar com aquela menina. Aí eu falo, então, você está esperando o Senhor? Ele, como assim esperando o Senhor? Cara, tenha calma, paciência, você tem certeza? Você já conheceu como amiga? A última coisa que o jovem quer fazer é esperar. A gente está agoniado, a gente quer fazer. Gente, a gente vê, esperar não é não fazer nada, é gerar algo. Já ouviu a expressão, uma mulher que chega e fala, eu estou esperando uma criança? Quem já ouviu essa expressão? Eu estou esperando uma criança. Ela não está sem fazer nada, ela está gerando algo. Ela está gerando algo, mas olha só, quanto mais cedo essa criança sair antes da hora, maior o risco dela não sobreviver. Tem muita gente que está tentando empurrar e tentar gerar na força do braço, empurrar para fora para nascer o que Deus está tentando processar e gerar, e não sabe porque está abortando as coisas que Deus chamou ela para fazer. Porque ela não entende o processo, ela não entende a espera, ela não entende o que Deus quer gerar com isso, o que Deus quer gerar no coração, o que Deus quer fazer. Ele não quer fazer através de você. Gente, a gente precisa entender isso de uma vez por todas. Se Deus quisesse, Ele mandava as pedras falar. Não é isso que Jesus fala? Se eles não clamar, as pedras vão clamar. Já imaginou pedra clamando? Que loucura! Significa que quando Deus quis anunciar o Filho dele, cantou um coral do quê? Cantou um coral de anjo, cara. Deus pode fazer, mas Ele quer usar gente. Mas para isso é processo, é espera. Primeira coisa, no coração de filho, um coração que espera no Senhor. A gente vê esse coração se evidenciar em Davi futuramente. Agora, quando a gente começa a ver a história de Davi, a gente começa a entender por que o coração dele chamou a atenção de Deus e por que ele tinha um coração de filho. 1 Samuel 17, versículo 15, está escrito assim, Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Esse capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 15, diz que Davi tinha 2 trabalhos, 2 empregos, tipo Július. Ele era contratado para tocar a harpa para aliviar a alma de Saul, atormentado agora por um espírito maligno, e também apacentava as ovelhas do seu pai. Aí talvez você ouvisse e fala bem assim, nossa, que legal que foi antes dele ser ungido rei. Não, senhor. Ele foi ungido rei no capítulo 16. E no capítulo 17 ele está sentado no trono? Não. Ele recebeu mais trabalho. Ele continuou cuidando das ovelhas do pai dele. Agora ele está tocando harpa para um homem
que Deus já abandonou. Agora, deixa eu para pensar que Davi está sentado tocando aquela lira, e Saul está sentado num trono, e Davi sabe que aquele trono e aquela coroa que está na cabeça daquele homem é dele. Presta atenção na unção que Samuel derramou sobre a cabeça de Davi. Samuel disse assim: hoje eu te constituo rei sobre Israel. Ele não está dizendo, você será rei de Israel. Ele unge Davi e fala bem assim: hoje o Senhor te constitui rei de Israel. Mas sabe o que Davi faz? Espera. Davi espera no Senhor. Davi não toma atalho, ele não faz na força do braço dele. Os homens que estão em volta de Davi, quando ele está fugindo de Saul, porque Saul jogando lança e perseguindo Davi, fala assim: ó, o Senhor entregou a sua mão, mata ele aí de uma vez. Olha, eles dizendo em nome do Senhor, entregou na sua mão. E Davi fala: vocês estão doido? Eu não vou fazer na força do meu braço. Não. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Já imaginou que ele teve que aguentar dos irmãos dele de chacota? E ó, está entrando o rei lá, ó, fedendo ovelha. Ô rei, corre atrás, ó, daquela ovelha lá, está fugindo. Sabe por que o processo de espera é tão difícil? Que a gente custa entender que um coração de filho, antes de ser ungido em qualquer outro lugar, ele primeiro precisa ser ungido em casa, no meio de seus irmãos. E essa é a parte que a gente menos gosta. A gente quer ser reconhecido na cidade, a gente quer ser reconhecido na nação, a gente quer ser reconhecido no Instagram, mas não em casa. Por quê? Porque em casa tem que ser de verdade. Em casa não dá para colocar filtro. Ninguém será ungido por Deus sobre a cidade, sobre o povo, sobre a nação, se primeiro não for ungido no meio de seus irmãos. Davi passando pelo processo. Ei, você quer saber o que é paciência e esperar um coração que espera? É Noé, que demora 100 anos para construir algo que Deus usa por 1 ano só. A gente tão acelerado. É por isso que eu falo, gente, jovem, quer adquirir sabedoria? Senta com quem está terminando a carreira bem. Hoje de manhã, eu fui tomar um cafezinho, cara, foi muito legal isso, e estava o pastor Tomás atrás de mim. Aí o que foi? O que a gente faz na nossa geração? A gente, curitibano, nessa geração, o que a gente está fazendo na fila do café, geralmente? Não pode falar com ninguém, não pode ver ninguém, vão puxar assunto comigo. Aí, de repente, eu estou aqui, não sei o quê, o pastor Tomás só me dá um abraço por trás, assim, que ele é amado, né? Aí, quando ele está, esse celular vai para o bolso agora. Ô, pastor Tomás, o senhor está bem? Como é que está a Lissa? Essa semana, como é que foi? Ô, pastor Tomás, conta para mim. A minha filha chegou aí e eu vou conhecer a minha bisneta que eu não conheço. E ele foi falando, e eu fui perguntando: pastor, vai nascer o meu segundo filho, o senhor me dá um conselho? Pastor Tomás não tem pressa, cara. Porque ele sabe que Deus vai fazer o que disse que ia fazer, contanto que ele se dispõe a estar no processo. Glória a Deus. Quer saber se um discípulo tem coração de filho, se um discípulo teu tem coração de filho? É se ele sabe esperar, meu amigo. Ó, você ainda não está pronto para liderar, filho. Precisa de mais um tempo. Ei, posso pedir em namoro aquela menina? Filho, acho que você não está pronto ainda, cara. Acho que teu coração não está emocionalmente saudável para você fazer isso. E aí, cara, eu estou com uma ideia de começar a empreender, filho. Acho que você está emocionado. Acho que não é tempo ainda. Quer saber se um discípulo teu tem coração de filho, se ele sabe esperar? Um dos ensinamentos que eu aprendi com o pastor Marciano. E aí eu ia atrás dele, porque eu precisava de uma resposta. Pastor, eu preciso dessa resposta, preciso da resposta. E ele falou assim: Rafa, agora não dá, ainda não sei, não dá. Eu lembro que eu cheguei uma hora e falei assim: poxa, meu pastor, eu preciso muito da resposta. Aí ele pegou e falou assim: filho, deixa eu te falar um negócio. Tem questões aqui da igreja que faz meses que as equipes me pressionam para responder, mas eu estou esperando o Luciano me responder. E sabe o que eu não faço? Eu não exponho o Luciano falando: Luciano, ele não me respondeu. Eu falo: não, ainda estou orando. Eu falei: nossa, eu tenho que aprender a ter esse coração de filho.
depois desse ensinamento, quanto tempo demora para... Não interessa, estou lá, esperando. Pastor, lembra de mim, mas está tudo certo. Eu não fico mais chateado, um coração de filho sabe esperar. Glória a Deus. A história continua. A Bíblia diz que Samuel não só falou que iam esperá-lo, um coração de filho também vem no próximo ponto. Olha só, primeiro ponto que a gente falou, um coração de filho é um coração que espera. A gente vem em Davi. Qual é o segundo ponto? Samuel falou, mande chamá-lo ou mande buscá-lo. E aí, de repente, eu fico pensando assim, Samuel em crise, né? Falando, Deus, a gente já vai esperar esse menino, por que a gente vai esperar? E Deus contou a história por que esperar. Agora, ele fala bem assim, bom, não é só esperar, né? Não tem WhatsApp. Deus, você não podia falar com Davi para ele vir, já que esse menino é tão especial? Eu imagino, conjecturando, podia, Samuel, mas faz o seguinte, manda alguém buscar ele. Buscar ele? Quem é esse menino que você manda buscar? Ah, Samuel, eu vou te contar uma história. Você não conhece ele, mas eu vou te contar uma história. Todos os dias, Samuel, 5 da manhã, o pai dele, Jessé, bate na porta e fala assim, Davi, está na hora de levantar, vai cuidar das ovelhas. E Davi levanta, ele dá um pulo da cama, ele lava o rosto, aí ele pega, ele veste suas calças, aí ele pega e coloca sua camiseta, e depois de colocar sua camiseta, ele pega a sua mochila e coloca... esquecemos uma coisa, né? Ele calça os seus Jordans, e aí ele pega a sua mochila, e ele coloca dentro da sua mochila a sua lira. E Samuel, ele sai de casa. E ele vai, ele abre a porteira do aprisco, e ele pega as ovelhinhas com amor e toca elas para fora, conduz elas até uns pastos bem verdejantes. Ele senta numa pedra e ele canta para mim. Ele fala sobre minha glória e majestade. Ele fala sobre minha graça e misericórdia. Em algumas das canções que ele canta, ele diz assim, a teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Ei, Samuel, todos os dias, 5 da manhã, esse menino acorda e ele me busca. Hoje, a gente vai buscar ele. Um coração de filho é um coração que busca. Se tem uma coisa que é difícil entender, é como nos custa entender o porquê que as disciplinas espirituais são tão importantes, por que buscar o Senhor é tão importante. O Senhor precisa da gente, Ele não precisa da gente. O Evangelho não é sobre um Deus querendo buscar adoração porque Ele precisa, esse é o pensamento grego. O Evangelho é sobre um pai que está procurando filhos, porque precisa não, porque Ele deseja. E como não nos colocarmos nesse lugar de filho, o nosso coração de filho ser evidenciado, dizendo, Senhor, eu vou te buscar. Um dia eu estava fazendo devocional e eu estava falando, Senhor, como eu preciso de você, eu preciso de você. E eu lembro que o Espírito Santo me falou muito claro. Ele falou, Rafa, todo mundo precisa de mim, mas não é todo mundo que me busca. O pastor Marcos Brunet, ele está na Argentina, lá no ministério dele, toma outro lugar, e ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim, Deus não tem filhos prediletos, Ele tem filhos que o preferem mais do que outros. Deus não fechou exclusividade com ninguém. Não existe, essa pessoa tem mais unção. Nossa, que privilégio. Ela demonstrou ter um coração de filho, que ela falou, eu tenho fome, eu tenho sede de você. Mas às vezes a gente se contenta com tão pouco. Meu Deus. A gente se contenta com tão pouco, mano. Quando Ló estava fugindo de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que o anjo pega ele pela mão e puxa ele, porque ele não estava saindo. Lerdo. As 2 filhas e a esposa, os anjos puxam arrastando. E o anjo diz assim, olha, o Senhor diz para vocês, vão para as montanhas, para os lugares altos, lá vocês estarão seguros. A Bíblia diz que Ló fala para o anjo, meu Senhor, não, tem misericórdia de mim. Não deixa eu ir para as montanhas não, lá o pessoal vai me pegar, vai ser ruim lá. Tem uma cidadezinha pequenininha aqui perto, insignificante, lá a gente vai estar seguro. Esse é o maior pavor da minha vida. O anjo responde para Ló assim, tá bom, Deus concedeu o seu pedido. Eu fico olhando e falo assim, tá doido, cara?
Deus já disse para onde você tinha que ir. Ele está mandando você para os lugares altos, Ele está mandando para os lugares fortificados, Ele está mandando você para as montanhas. Mas fala assim, mas seria tão mais fácil, seria tão melhor se você me mandasse para um lugarzinho aqui, numa cidade pequena. E o anjo disse, tá bom, Deus deixou você ir. Que loucura! A gente faz isso às vezes porque a gente não busca a Deus. Que quanto mais a gente busca a Deus, mais a gente o conhece. Quanto mais a gente conhece, mais a gente crê no que Ele disse, por mais louco que seja, por mais impossível que pareça. Buscar a Deus fala sobre, eu não quero só um direcionamento, eu quero que Ele caminhe comigo. Lembra que a gente falou no primeiro culto, ando do bom caminho, é isso? Então imagina comigo, Davi... Em 1 Samuel capítulo 30, a história diz que Davi está voltando com o exército. Quando ele está fugindo de Saul, ele vai tentar lutar contra Saul, ele se junta com os filisteus. É muito legal, cara, ler Samuel, 1 Samuel, 2, 1 Crônicas e 2 Crônicas, lê lá, você vai gostar. A Bíblia diz que Samuel está fugindo de Saul, ele vai morar com os filisteus e ele vai tentar lutar contra Saul. Só que a misericórdia de Deus é tanto que os filisteus falam, não deixa ele lutar com a gente não, porque vai que no meio da batalha ele vira casaca, dá espadada nas nossas costas, deixa quieto. Davi, obrigado, mas aqui está resolvido, vai embora. Davi volta para a cidade onde ele está com os valentes dele, e quando ele chega em Ziklag, sabe o que aconteceu com a cidade? Ela está queimada, saqueada, roubaram os filhos e as mulheres. Agora imagina comigo, Davi está pronto para a batalha. Para você ir para uma batalha, eu imagino, tá? Eu já tive assim, não é o privilégio, é horrível, nunca mais na minha vida eu quero isso. Para quem não sabe minha história, o background, eu já dei aula de jiu-jitsu. E eu fiquei no corner de um lutador que era o meu aluno na época, lá no México isso. E é horrível, porque você fica agoniado, entendeu? É pior do que você lutar, porque você está ali, você não quer que ele perca, ele se machuque. Enfim, existe um preparo para a luta que é todo mental, emocional. A gente está lá conversando com o cara, a gente fala, você treinou, cara, você está preparado, você vai conseguir, lembra desse movimento, tararará. Agora imagina para uma batalha que você pode morrer. Então o cara não acorda de manhã, toma um café e fala, amor, estou saindo, tá? Vai para onde? Não, vou lá lutar. Uma batalha que eu posso morrer, mas logo eu volto. Ou não. Não, eu acho que era um preparo emocionalmente. Tá ligado aqueles coach que faz não sei o que lá. Deve ser uma parada tipo isso, tá ligado? Que os vendedores fazem antes de abrir a loja, já viu? Nunca viu? Na Black Friday, tipo isso. Aí os caras estão emocionalmente preparados para a batalha. Eles estão com o equipamento na mão, eles estão com o sangue no olho. Chegam lá de volta na casa deles, o que aconteceu? A coisa mais preciosa que eles tinham, esposa, filho, família. Os bens foram saqueados. Qual a primeira coisa que você deve pensar que Davi fez? Não, galera, estamos prontos para a batalha, vamos atrás desses caras, vamos lá atrás deles, pegar nossas esposas, nossos filhos. Não, sabe o que a Bíblia diz? Que Davi, ele senta, ele espera, ele chora. A Bíblia diz assim, os homens de Davi começaram a falar entre si em apedrejá-lo. Por muito menos, cara, Saul não esperou e não buscou a Deus. Que quando Deus rasga o reino dele, era para ele... Samuel falou assim, que barulho de bois é esse que eu estou ouvindo? Pois é, Samuel, os homens que batalharam, eles estavam muito assim, com muita fome, eu fiquei com medo deles, né? Então eu falei, deixa eles comer. Por causa disso você desobedeceu a Deus, por temer a homens? E Davi, irmão, ele está lá sentado, chorando, esperando. O que Davi está esperando? Deus fala alguma coisa. Aí Davi diz assim, traz a estola sacerdotal. Aí eles trazem a estola. E Davi pergunta para o Senhor, vamos atrás deles? Nós vamos vencê-los? Sim ou não? Eu fico pensando, Davi, que doidão, que você está com um exército aí, é mulher e filho. E Davi está falando bem assim, não é sobre questão de saber se eu vou ou não vou. Eu quero ter certeza que Deus vai comigo. Eu vou buscar Ele. Eu quero conhecer o coração de Deus, porque o meu Ele já está vendo. Um coração de filho é um coração que busca o Senhor. Os céus estão sendo preparados para pessoas que se preparam para Ele. Cara, assim, se tem uma coisa que...
a gente precisa entender, gente, que a caminhada cristã, como eu disse, ela não é uma jornada solitária, ela é uma viagem em família. Mas essa viagem é uma peregrinação do qual o nosso coração de filho vai sendo desenvolvido e a gente vai conhecendo mais sobre o nosso Pai. É Cristo, o irmão mais velho, caminhando conosco, falando, olha, o Pai é isso, o Pai é aquilo, o Pai gosta disso, o Pai gosta daquilo. Quando a gente chegar em casa, você vai ver que o Pai é isso, o Pai é aquilo. E quando a gente chega, a gente já o conhecia. O apóstolo Paulo fala, em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, o conheceremos como somos conhecidos. O que isso quer dizer? Significa que quando a gente olhar para ele, a gente vai falar, é tudo aquilo que Cristo falou e muito mais. Mas a gente não vai chegar como estranho. Tem crente que está achando que o céu, que a Nova Jerusalém, que a vida eterna é igual a gente chegar lá em Washington, eu chegar lá em Washington, tá? Viajar lá para Washington DC, nos Estados Unidos, ir lá na Casa Branca e falar assim, pois não, porteiro, tudo bom? Nice to meet you. Eu vim aqui, estou vendo que é perto do almoço, bateu uma fome, eu vim aqui almoçar com o Biden. Não vamos falar de política, não faço muita questão, mas é um exemplo, tá? Aí ele vai falar bem assim, você veio almoçar com o Biden, olha lá na ficha e fala, teu nome não está aqui, você falou com alguém, você tem marcado, quem é você? Não, eu sou do Brasil, o turista estava passando aqui e falei, por que não almoçar com o Biden? Aí ele vai olhar para mim e falar assim, filhão, você está perdido mesmo, toma o remédio que você esqueceu, porque tem gente que acha que o céu é isso aí. Vê lá na parábola de Jesus. E encontrou um dos que estavam na festa não vestido com vestes nupciais. Sabe o que eram vestes nupciais? Quando você convidava alguém para o casamento, você recebia o convite, não recebia só um convite, você recebia a roupa para usar no casamento. Fica a dica aí quem vai casar, tá bom? Que nós que somos convidados para fazer o casamento, para ser padrinho, tem que comprar 10 milhões de terno que não tem como comprar. Tô brincando, gente. Falei, tô leve. Eles recebiam as vestes nupciais adequadas para aquele casamento. E de repente Jesus está contando a parábola e diz, havia pois um que estava lá, mas não tinha as vestes nupciais. E ele chegou e perguntou assim, amigo, como é que você entrou aqui? E a Bíblia diz, Jesus na história, de que ele emudeceu. O que você vai explicar para quem você não conhece, que tem olhos como chama de fogo, cara? A maior recompensa que a gente pode chegar no céu, cara, é olhar para ele assim e dizer, uau, eu conheço você. E ele vai olhar, e esse é o mais importante, vai dizer, filho, eu conheço você. A gente se conhece. Não que nem aqueles que faziam coisas para o Senhor, mas Jesus disse, em meu nome vão dizer, expulsamos demônios, fizemos maravilha, curamos enfermos. Não tinham coração de filho, porque o Senhor vai dizer, eu não conheço vocês. Quer saber se um discípulo seu tem coração de filho? Quanto que ele te busca? A história não para por aí. O primeiro ponto, um coração de filho busca. Segundo ponto, um coração de filho. O primeiro ponto, perdão, um coração de filho espera. Segundo ponto, um coração de filho busca. E aí Samuel manda buscar Davi. Eu não sei quem foi que buscou Davi, mas seria muito legal se foi o irmão mais velho dele, né? Só para Deus dar aquela pegada no ego dele, né? Eles chegando lá, pistola, falando, Davi, é o seguinte, para o que você está fazendo aí, o pai está chamando. Ué, mas quem é que vai ficar com as ovelhas? Vai, eu fico para você, vai Davi, vai rápido. E Davi vai, né? Não está entendendo nada, imagino cheirando ovelha, ele não se preparou para aquele momento, com certeza ele sabia que ia acontecer aquele momento. E ele pensando, o que será que estão me chamando lá? A Bíblia continua, não diz só que eles esperaram Davi, não diz só que o mandaram buscar, a Bíblia diz assim, depois de, então mandou chamá-lo e o fez entrar. O que é isso? Ei, Samuel, está vindo um menino lá. Samuel fala, pois é, Deus, esse menino é especial mesmo, hein? O Senhor esperou ele, o Senhor mandou buscar ele. Aí Deus fala para Samuel assim, não é só isso não.
abre a porta para ele, faz ele entrar. Eu? Por que, Deus? O que tem esse menino tão especial? Eu, o profeta do Senhor, eu vou abrir a porta para ele, eu vou ter que fazer ele entrar, vou conduzir ele. Você vai fazer isso. Por quê? Aí Deus fala-me assim, Samuel, você não conhece ele. Você vê o exterior, mas eu vejo o interior. Vou contar uma história para você. Todos os dias, 5 da manhã, o pai de Davi, Jessé, bate na porta e fala assim para ele, Davi, já são 5 da manhã, está na hora de cuidar das ovelhas. Davi salta, lava o rosto. E depois de lavar o rosto, ele coloca suas calças, ele coloca sua camiseta, ele veste seus... E ele pega a sua mochila e coloca dentro da sua mochila sua lira, seu instrumento, sua harpa. E ele vai, Samuel, lá para o aprisco das ovelhas. Ele abre a porta, ele conduz elas com carinho para ir para fora. E aí ele conduz ela a passos verdejantes, ele senta e ele canta o quanto ele me ama, ele fala sobre minha glória, minha majestade, ele fala sobre minha graça e misericórdia. E sabe o que mais ele faz, o Samuel? Ele abre a porta do coração dele para mim. Ele conduz a minha presença. Hoje, você vai abrir a porta dele, você vai conduzir ele para dentro. Eu não sei você, mas na minha juventude, às vezes eu olhava para pessoas que pareciam mais favorecidas do que eu. E eu falava, nossa, por que ele, não eu? Olha, como é fácil para ele. Parece que as pessoas estão abrindo e botando um tapete vermelho. Você não conhece o coração. Você está vendo o exterior. É Deus falando com Samuel, talvez. Ô Samuel, Davi tem um coração responsável. Esse é o ponto que eu queria trazer. O que é um coração responsável? É um coração que tem a habilidade de responder. Responsabilidade é a habilidade de dar uma resposta. Davi não só está esperando em mim e gerando algo. Davi não só está me buscando, ele está sendo responsável com a revelação que ele está tendo ao meu respeito. No Salmo 132, do versículo 3 ao 5, Davi fala, eu não voltarei para casa, eu não descansarei em minha cama, eu não deixarei que os meus olhos durmam, eu não fecharei as pálpebras para cochilar, enquanto não encontrar um lugar para a habitação do Senhor, o santuário para o poderoso de Jacó. Davi está dizendo, enquanto não abrir porta para Deus, enquanto não conduzir a presença dEle, eu não vou descansar. Enquanto não responder a essa glória maravilhosa que está me cativando, me transformando. Um coração responsável. A minha responsabilidade é abrir o meu coração para Deus, fazer com que Ele encontre lugar, e não só o meu, de outras pessoas também. O Tiago deu a palavra da oferta aqui, ele não tinha o esboço da mensagem, e ele falou exatamente essa referência de quando Natã é chamado na presença de Davi, Davi fala para Natã assim, Natã, eu quero construir uma casa para o Senhor. Pô, a gente precisa ler isso. 17, sucedeu que habitando Davi em sua própria casa, presta atenção, disse ao profeta Natã, eis que mora em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi, vai, faz o que está no seu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã dizendo, vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para a minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, em todo lugar que eu andei com todo Israel, falei acaso alguma palavra com algum dos juízes, e a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo, por que não me edificas uma casa de cedro? O que Deus está falando para Davi? Davi, eu nunca pedi para ninguém uma casa. Eu fui contigo, presta atenção nisso. Versículo 7, agora pois assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada e de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel, e fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome como só os grandes na terra. 9, prepararei lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado, e jamais os filhos da perversidade oprimam quanto dantes. Olha o 10, desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo Israel, desde o dia em que mandei
houvesse juízes sobre o meu povo Israel. Ele está dizendo diante, como antes. Porém, abati todos os teus inimigos e também te fiz saber que o Senhor te edificará, Davi, uma casa. Ué, que papo é esse? Davi chega e fala assim, Deus, ô Natan, eu quero construir uma casa para Deus. Eu não consigo dormir, eu não consigo descansar enquanto eu não abrir porta para Ele ser conduzido e Ele ter casa, Ele ter morada. E não só a casa de Deus, mas todos poderem se encontrar com Ele. Aí Deus fala para Natan, diz para Davi assim, ô Davi, você quer construir uma casa para mim? Você não vai construir, mas o Senhor vai te construir uma casa. Há de ser que quando teus dias se cumprirem, Davi, e você tiver de ir junto com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Você acha que está falando de Salomão? Não. Esse me edificará casa, e eu estabelecerei seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não se apartarei dele, como retirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Ô Samuel, sabe por quê que a gente está esperando esse menino? É porque ele me espera toda a sua vida. Ele espera em mim, não como alguém que não faz nada, mas como alguém que está disposto a ser gerado nos processos. Ele é ungido, você vai ver Samuel, ele vai ser ungido hoje, mas amanhã sabe para onde ele vai? Ele vai voltar a cuidar das ovelhas e depois vai tocar harpa para Saul. Aí chega um monte de gente para mim, às vezes fala assim, Rafa, você não tem noção do que o meu líder está fazendo. Eu fui chamado para ser rei e o meu líder está tirando lança na minha direção. O que eu faço? Eu falo, espere, irmão. Desvie e toca a harpa. Meus irmãos não reconhecem o que Deus derramou sobre a minha cabeça como unção. O que eu faço? Leva pão para eles. E quando você chega com o pão, eles falam, o que está fazendo aqui? A gente sabe seu coração perverso. Ele, você não conhece o coração de Davi, só Deus conhece o coração de Davi. Você está enganado, você está julgando segundo o seu coração. Davi não tem seu coração. Samuel, Davi tem um coração responsável. Ele responde, então hoje eu vou responder para ele algo. Eu vou fazer ele entrar, você vai abrir a porta, eu vou fazer para ele entrar num novo lugar. Você está comigo? E aí Samuel está derramando aquele azeite na cabeça de Davi, não entendendo completamente, porque ele não está vendo o coração. Quem é esse menino? E aí, pela última vez, Deus fala assim, na minha conjectura, Samuel, você não conhece o coração dele. Você vai conhecer. Mas eu vou te contar uma história. Todos os dias, às 5 da manhã, o pai dele recebe na porta e fala assim, Davi, levanta, na hora de cuidar das ovelhas. Davi levanta, lava o seu rosto. E depois de lavar o seu rosto, ele coloca suas calças, ele coloca sua camiseta, ele veste ele pega a sua, e coloca dentro a sua harpa, a sua lira. E ele vai, Samuel, e ele abre a porta do aprisco, e ele com gentileza retira as ovelhas, e ele conduz ela nos pastos verdejantes, ele serve a casa do pai dele, e ele está sentado numa pedra, Samuel, e ele canta canções sobre a minha glória, majestade, sobre a minha graça e misericórdia. Ele me espera, ele me busca, e ele tem um coração responsável, ele abre o coração dele para mim, o desejo dele é abrir outros corações para mim. Mas sabe por que, Samuel, eu estou fazendo isso aqui? Porque Davi fez todas essas coisas, ele faz todas essas coisas. Ô Samuel, eu nunca pedi para ele fazer. Eu nunca pedi para ele fazer. Ele faz voluntariamente. Então, Samuel, já que ele faz todas essas coisas voluntariamente, eu vou fazer o que ele não pediu também. Eu vou ungir ele rei sobre Israel. Esse é o coração de Davi, o único homem no Velho Testamento que parecia viver na graça.
como se ele tivesse uma máquina do tempo. Ninguém escreveu tanto acerca do Messias quanto o Salmo de Davi. Com tanta precisão, alguém conhecia o coração de Deus. Eu encontrei o meu servo Davi. O que tem de tão especial nesse menino? Ele faz isso voluntariamente. Eu nunca pedi nada para Davi. Porque ele fez o que eu nunca pedi, eu vou fazer por ele o que ele nunca pediu. E não termina só nele, ele é só uma parte do exemplo, mas o exemplo maior é o que Jesus nos ensina num coração de filho. Jesus esperou. Jesus esperou o processo da sua missão. Nada é mais escandaloso para mim do que Deus ter morado 30 anos numa aldeia e ninguém saber. Nada é mais escandaloso para mim saber que aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra ficou incomodado com uma farpa de madeira na sua mão enquanto ajudava o seu pai terreno a lixar um pedaço de madeira. Nada me escandaliza mais do que isso. É Deus ter chorado para uma camponesa dar de mamar. Deus esperou. Ele não só esperou, ele buscou. 99 para ele também não é 100. Jesus conta essa parábola. Havia um bom pastor que tinha 100 ovelhas. E guardando no aprisco contou e viu que só tinha 99. Foi, pois, e deixou os 99 para encontrar aquela que havia se perdido. E encontrando-a muito feliz, colocou sobre seus ombros, cuidou das suas feridas e levou de volta para casa. Meu devocional, o Espírito Santo me fez a pergunta, ele falou bem assim, Rafa, qual é a primeira pergunta registrada na história? Onde estás? E eu fui ler Gênesis, capítulo 3, quando Deus desce pelo entardecer e agora ele está procurando. Mas ele não está procurando Adão só, um homem. Ele está procurando um filho. Porque geograficamente Deus sabe onde Adão está. O que Deus não onde, o pai não está encontrando o filho no lugar de filho. Lê a genealogia. Adão, filho de Deus. Só um pai e uma mãe sabem a angústia de perder o seu filho de vista. A Bíblia diz, no capítulo 3, chamou, pois, Deus a Adão, dizendo, onde estás? Essa palavra, no original hebraico, chamou, ela também é usada para clamar, em alta voz. O Espírito Santo me pegou naquele momento, ele falou, Rafa, você está achando que Deus estava pelo entardecer falando assim, Adão, cadê você? Onde é que você está? Como um pai relapso, inconsequente, despreocupado, não. Cara, meu coração assim, eu comecei a chorar porque eu imaginei a angústia de um pai falando, Adão, cadê você, filho? Adão? E Adão se escondendo cada vez mais. Onde estás? Onde você está? A história do Evangelho não é sobre um Deus carecendo da glória de homens. É sobre um pai desejando o retorno dos filhos. E se o que Adão estava ouvindo no Éden e se escondendo não era só para ele? E se muitos anos depois o pai também estivesse clamando, angustiado, onde estás, filho? Porque não o encontra, escondido numa cruz, coberto de pecados. E nesse momento o filho fala, Deus meu, por que me desamparaste? Como um pai inconsequente que abandona o seu filho? Não, como um pai que não está encontrando ele. Jesus também abriu o coração e fez Deus entrar, não em templos feitos por mãos, mas no coração de todos os filhos de Deus que estavam perdidos.
A conclusão disso aqui é que Deus está procurando, queridos. Procura-se um coração de filho. No capítulo 4 de João, é a primeira vez que Jesus vai se manifestar como Messias publicamente. E a mulher do poço, ela está procurando Deus. Ela fala assim: olha, você sabe de algumas coisas, já que você é profeta, diz pra gente onde é que a gente encontra Deus. É aqui que a gente se encontra com Deus? É lá que a gente se encontra com Deus? E Jesus revela para ela algo maravilhoso. Jesus fala para ela: mulher, você está procurando Deus. Deus é que o Pai está procurando. Você acha que você está procurando Deus? É o Pai que está te procurando. Porque no versículo 23 ele diz: são estes que o Pai procura. A mulher samaritana está procurando e tentando encontrar a Deus. E o que Jesus revela é maravilhoso. Quem está nos procurando é Ele. Um pai que está procurando seus filhos que se perderam para levar para casa novamente. A caminhada cristã é um regresso, mas ela não é uma jornada solitária, ela é uma viagem que deve ser em família. Deus está procurando, não porque precise de um homem, mas porque o deseja. Então, quando eu falo assim, que Deus está procurando o coração de filho, não é que Ele precisa, é que Ele deseja. A pergunta é se nós vamos responder a Ele. Você que está aqui, é muito difícil concluir essa palavra, porque um coração de filho é um coração voluntário. Se eu dissesse para você qual poderia ser a sua resposta depois de uma palavra dessa, em primeiro lugar, nós entendemos que Deus procura um coração de filho, e um coração de filho é um coração que espera nele, é um coração que o busca, e é um coração responsável, que responde aquilo que tem recebido dele, entendido dele. E esse é o problema de concluir uma mensagem dessa. Se eu disser o que você poderia fazer, o que você deveria fazer, você faria, mas não teria nascido do seu coração. Porque só um coração de filho responde voluntariamente. Qual a resposta do seu coração essa noite? Deus um dia testificou a respeito de Davi e disse: encontrei um filho. Se ele pudesse pegar o microfone e falar de você e de mim, o que ele testificaria? Esse é o problema de pregar essa mensagem. Não se pode ensinar um coração de filho. Não se pode dar uma aula sobre o coração de filho. Não tem como dar regras para desenvolver um coração de filho. Não tem como escrever um manual para o coração de filho. Que se eu disser o que você tem que fazer, o que você pode fazer, você faria, mas não nasceu do seu coração. Então, a minha pergunta essa noite é: o que faremos, pois, meus irmãos, diante dessas coisas? Se você passeasse seus olhos sobre a terra, buscando filhos, Senhor, o Senhor nos encontraria? Eu ouço que sim. Mas, Senhor, assim como um coração de filho pode crescer e se desenvolver em maturidade, Senhor, essa é a minha oração essa noite. Custe o que custar, não nos deixe sair desse lugar, Senhor, de quebrantamento, de filhos que esperam em Ti, assim como Daniel, todos os dias, ele espera de manhã quando eu vou buscar ele. Ele tem certeza que eu vou buscar ele. Senhor, assim o nosso coração quer esperar por você, tendo a certeza que você vai chegar na hora certa, que você vai fazer na hora certa, Pai. Nós não queremos adiantar processos. Nós esperaremos por Ti, gerando, entregando, renunciando,
Jesus, nós queremos esperar por você. E não importa quanto tempo vai levar, se o Senhor disse que ia fazer, o Senhor vai fazer. Hoje o pastor Tomás me contou o testemunho de uma mulher que ele disse: hoje ela deu à luz a promessa de um filho e ela tem 52 anos de idade. Senhor, obrigado por esperar a gente. Obrigado por esperar a gente, Senhor, com tanta paciência. Senhor, nós queremos ter corações de filho que te busquem de verdade. Som da pureza do nosso coração, o som da verdade do nosso coração. Som da sinceridade do nosso coração, Senhor. Se nós estamos te buscando por benefício próprio, por interesses próprios, Senhor, vê se em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Quem escreveu esse salmo era um coração de filho que te buscava com interesse de coração. Senhor, nós abrimos o nosso coração para você completamente. Todos os lugares escondidos dele, o Senhor tem liberdade. Nos exponha, nos quebrante, nos conduza. Não só aos passos verdejantes, mas pela vereda da justiça, por amor do seu nome, o qual o Senhor nos deu, para que o Senhor faça cumprir em nós aquilo que o Senhor propôs que faria. Caminhar conosco no bom caminho, nos evidenciando o coração de pai, para que o Senhor transformasse o nosso coração em coração de filhos. Não corações de filhos seletivos, apenas para algumas pessoas, em algumas circunstâncias, mas corações de filhos completos, entregues completamente a Ti. Em nome de Jesus. Que o Senhor encontre em nós filhos dispostos a passar por tantos processos para fazer parte da Tua história. Nós queremos fazer parte da Tua história. Obrigado por nos convidar, Senhor, mas desenvolve nosso coração, porque o Senhor ama corações de filhos e nós amamos o que o Senhor ama. Se o Senhor ama corações de filhos, nosso coração está aqui. Entregue para que o Senhor seja o oleiro e nós somos o barro. Esse é o compromisso, essa é a aliança que nós fazemos contigo, Senhor. Queremos ser ungidos entre nossos irmãos, queremos ser ungidos entre o nosso povo, queremos ser ungidos perante toda a nação, para que o seu nome seja conhecido. Não descansaremos enquanto não prepararmos lugar para o Senhor, nessa cidade, no coração de tantas pessoas que se encontram conosco. Nós queremos ser responsáveis, Senhor, e conduzi-los a Ti. Sim, Tu és o caminho, o único mediador és Tu, Senhor. Mas assim como Felipe se encontrou com Natanael e disse: você precisa conhecer ele. Nós possamos dizer: vem ver ele de verdade. Como que a gente vai vê-lo? Caminha com a gente, você vai vê-lo. Vem tomar teu lugar no nosso coração, em nome de Jesus.